Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do cheque. Primeiro, definir o que é cheque. Cheque é o momento em que um dos reis, né, está em ataque. E se não for feita, ou se não tem a possibilidade de alguma das opções que eu vou apresentar agora, se configura o checkmate e assim é terminada a partida. Então, como que a gente considera a questão do cheque? Então, nesse caso desse exemplo, a gente ainda não tem um ataque, né, do cheque, mas eu vou apresentar um ataque aqui e a gente vai, a partir dele, analisar o que é possível fazer. Uma observação. Não é mais obrigatório anunciar o cheque. Na verdade, nem é usual a gente falar cheque, até para não tirar a concentração do adversário, essas questões todas. Então, vamos lá. A gente tem essa posição, que a gente tem rei, cavalo e o bispo. E aqui nós temos o rei, um peão e a torre. Movimento da branca, a branca vai e faz esse seguinte movimento, colocando em xeque o rei adversário. A partir daí, nós temos 3 opções que podem ser verificadas, cada uma na questão de prioridade para que o jogador possa desenvolver o seu jogo. Lógico que aqui a gente está com uma quantidade mínima de peças, mas isso pode ocorrer com várias outras peças no tabuleiro, né? Mas isso é mais para que vocês possam observar. Então, se esse rei está em xeque, nós precisamos acionar 3 defesas. E aí a gente vai decidir qual delas é a melhor. Então, observando aqui, nós temos o rei com possibilidade de sair do ataque. Então, isso que a gente chama de fuga. O rei se move e sai do ataque. Se caso, ele vem para cá, tá? Então, ele saiu automaticamente do cheque. A outra opção que a gente fala é a cobertura, que é mover uma peça que pode ser colocada à frente para impossibilitar o ataque. Nesse caso, a gente observando apenas o cavalo, que ele faz o movimento em L. 1, 2, 3. Então, ele está fazendo a cobertura. E aí vocês podem até falar assim, mas aí o cavalo vai ser capturado. É uma questão que pode ocorrer a partir do momento que você precisa defender o seu rei, que o rei é que vai definir a questão da continuidade ou do término do jogo. Se ocorrer a captura com a torre, automaticamente o rei vai capturar a torre e assim o jogo continua, tá? Tem outras questões que se a gente tivesse só essas peças, mas no caso a gente está analisando exclusivamente esse movimento de cheque. E a outra opção é a peça ser capturada, que normalmente é a que a gente observa em primeiro lugar. A torre se colocou em posição de ser capturada pelo bispo. Lembrando que o bispo captura na diagonal. Então, o que a gente faz? A gente vem com o bispo, faz a captura dessa peça. Certo? Da questão do cheque, o rei branco está em xeque pela dama preta. Então, o que a gente pode ver em primeiro lugar? É possível a fuga? Então, se o rei vier para cá, ele está protegido. Se o rei vier para cá, também. Para cá, também. Para cá não pode. Para cá, também. Para cá e para cá. Então, ele tem as possibilidades de movimentação para sair do cheque. A outra opção é o que a gente chama de cobertura. Então, nesse caso, quais as peças que podem fazer cobertura? A torre branca vem à frente e protege o rei do ataque da dama. E a outra opção é a captura. Nesse caso, nós temos aqui o cavalo, que no movimento dele de L, ele simplesmente vai capturar e proteger a questão do cheque. Tá? Então, são essas as situações em que a gente pode, e vão ter inúmeras durante o jogo, inúmeras questões que podem ser analisadas e sempre pensando, é possível a fuga? É possível a cobertura? E é possível a captura? Lógico que essa ordem pode mudar, dependendo do interesse na hora do jogo, pode ser mais
é interessante capturar ou fazer a cobertura ou a fuga. Aí é a questão na hora do jogo, tá bom? Obrigada, pessoal.